E nos últimos meses, o Brasil vem ocupando a sétima posição no ranking dos países que mais realizam compras por meio da internet. Ao mesmo tempo, foi registrado o crescimento de 17,6% do consumo de bebidas alcoólicas em 2020. Essas duas estatísticas não são dados isolados. As vendas por e-commerce de bebidas alcoólicas é uma tendência no Brasil. Sobre esse cenário, eu converso agora com o cofundador da Cachaçaria Nacional, Rafael Araújo. Oi, Rafael, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia pessoal, bom dia Renata, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre cachaça principalmente. Exatamente. Rafael, os dados falam por si só e é realmente uma realidade, uma tendência esse crescimento exponencial das vendas, né, por meio eletrônico? É uma tendência, né, desde o ano passado, principalmente com a pandemia, né, ali quando entrou a pandemia perto de março, a gente experimentou um boom, né, claro, tudo fechou e as pessoas migraram automaticamente para as compras online. A gente tem dados bastante robustos aqui, principalmente de algumas associações, como o E-Commerce Brasil, que mais de 10 milhões de pessoas, de novos consumidores que nunca tinham comprado online, né, através de online ou através em qualquer e-commerce que seja, passaram a comprar e, obviamente, bebidas, né, se beneficiou aí desse crescimento, desse boom. Rafael, a gente tem esse dado de 17,6% que cresceu, né, como venda, como consumo no ano passado. Nesse ano a projeção é ainda melhor, né? Já há algum dado interessante quanto a isso? Temos dados interessantes. Ó, eu vou falar com a minha experiência, né? O e-commerce, ali no meio da pandemia, ali, quando deu o boom ali no ano passado, a gente chegou a quintuplicar as nossas vendas, literalmente, de forma bruta. Né? E esse ano, claro, a curva achatou um pouco, mas a previsão ainda é de crescimento. A gente está esperando crescimento de 50% no nosso e-commerce. Uau, muito importante. A gente fala muito, né, que já havia, assim, de fato, essa demanda, talvez de certa forma um pouco reprimida, mas houve a situação da pandemia que abriu aí esse horizonte, mas já era algo que vocês galgavam, esperavam já há um certo tempo, de maior aí procura também pela internet, né, via rede até social também, de vendas, né, de maior utilização aí dessa tecnologia. Portanto, virando essa tendência, ainda muitos, né, gostam ali de pegar a garrafa, de saber da história, de saber do produto. Isso não se perde de certa forma, né? O que vocês têm observado para continuar assim com aquele apreço, né, por comprar, enfim, por entender, já que o volume, as vendas, você já disse, né, quintuplicou, por exemplo, no seu caso, mas para entender aí numa esfera um pouquinho maior. Sua pergunta é muito legal, Renata, porque o que acontece? Desde que a gente fundou a Cachaçaria Nacional, a gente não tinha ideia simplesmente de lançar um portal onde a pessoa entrasse e simplesmente escolhesse uma bebida e comprasse, literalmente, né? A gente sempre, desde o início, nós temos mais de 10 anos, são 11 anos, né? A gente completou 11 anos esse ano, a gente sempre fez o contrário. E a Priscila, que veio antes da gente, né, estava falando um pouco sobre conectar o produtor, o pequeno produtor, ao consumidor, e a gente também queria fazer isso. Então, desde o início, a gente visita a maioria dos alambiques que a gente conhece, que a gente tem a oportunidade de ir no Brasil inteiro. A gente leva uma equipe de filmagem, faz a filmagem, conta a história desses pequenos produtores, sobe em todos os portais e talvez as pessoas não tivessem tanta oportunidade na gôndola de um supermercado ou de uma loja especializada de saber tanto sobre um produto como ela pode literalmente saber agora, né? Consumir através de todas as mídias sociais, através do nosso mailing, do nosso e-mail, dentro do produto mesmo, dentro do nosso site a gente tem uma descrição completa, talvez nem a pessoa que estivesse vendendo também ali fisicamente pudesse passar aquelas informações. Então a gente sempre teve esse cuidado de não perder a essência, de contar a história do produtor, de falar sobre aquele produto. E até eu mesmo degusto essas cachaças, faço uma análise sensorial completa, faço vídeos, subo para as plataformas para falar um pouco sobre aquele produto e, obviamente, passar um pouco mais da experiência que a gente tem aqui de
mais uma vez, anos trabalhando com cachaça e que ele possa ter total segurança de levar o que ele desejar mesmo de fato. Isso é muito interessante, né? Porque você já trouxe um insight muito diferenciado aí do que a gente observa no mercado, que é realmente ir ao produtor, mostrar a história dele, colocar isso à disposição, né, nas mídias digitais, colocar isso à disposição para o mailing aí de vocês, para eles entenderem, né, como é feito esse processo produtivo, a história daquele produtor, o que ele pode encontrar, porque aí você já fica mais inspirado, né, pela história ali da pessoa, pelo dia a dia. Não é apenas comprar uma garrafa, adquirir, né? Tem todo um histórico por trás e que hoje a gente já mais do que sabe que é algo que quem consome tem prestado mais atenção, né? Nada mais é do que a gente falou há pouco do processo de rastreabilidade, né? De conhecer a origem, né? E todo o processo do produto. Então, isso na cadeia de vocês, de certa forma, ficou ainda muito mais presente, essa avaliação. Muito mais presente. Todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro, né? Tá na internet, está navegando, passam-se horas, às vezes a gente passa muito mais horas focados aqui online, né, em celular, computador, do que literalmente batendo um papo ali presencialmente, até antes da pandemia mesmo. Agora com a pandemia aumentou, né? Bastante. Então, sempre foi essa a ideia, desde o início, levar bastante informação, contar bastante história, para que a pessoa, de fato, conheça. E ainda, para a cachaça, né, especificamente, a gente tem vou dizer até um agravante, que no nosso caso é algo positivo, né? As pessoas elas não conhecem, de fato, como é o processo produtivo, quantos tipos de cachaças nós temos. Nós temos cachaças envelhecidas em mais de 30 tipos de madeiras diferentes, com tempos diferentes, com tipo de tostas nos barris diferentes. Então, a gente tem que contar isso e além de ter alambiques centenários, cheios de histórias, temos aí mais de 5.000 marcas, né? No último anuário do mapa a gente teve acesso, mais de 5.000 marcas no Brasil, mais de 1.000 produtores. Então tem muita história e muita coisa boa para mostrar e para contar. Maravilha, muito obrigada, viu, por trazer um pouco aí de todo esse cenário do que vem acontecendo. Rafael, um excelente dia para você, viu? Obrigada, boa quinta. Obrigado, Renata. Boa quinta. Até mais. Até mais.